Olá, eu sou a Thaís Costa Brunelli, doutoranda no programa de pós-graduação em Física Ambiental da Universidade Federal de Mato Grosso e vou apresentar neste vídeo o trabalho intitulado Contribuições dos aerossóis atmosféricos na precipitação sobre uma região do Cerrado Mato-Grossense, sob orientação do professor doutor João Basso Marques. A superfície do nosso planeta oferece uma área que atua como fonte e sumidouro de gases traços e partículas que influenciam na dinâmica do clima. Como fonte, as plantas liberam para a atmosfera compostos orgânicos voláteis biogênicos e partículas orgânicas primárias, que alcançam a troposfera e ficam suspensas até serem então depositadas para a superfície, que é quando ela atua como sumidouro. Essas partículas que estão na atmosfera são chamadas de aerossóis e, dependendo do processo de formação, eles são tratados como POA e SOA. Os POA são partículas lançadas diretamente na atmosfera, como esporos e fungos. Já os SOA são formados na atmosfera por processos secundários, como na emissão de BIVOX, que se oxida na atmosfera e reage com a radiação solar, gerando dois produtos: um volátil em estado gasoso e outro semivolátil, que se agrega a um aerossol primário, formando um aerossol secundário, o SOA. Esses aerossóis afetam o clima de forma direta e indireta. Diretamente, os aerossóis interagem com a radiação solar incidente na atmosfera, promovendo o espalhamento e a absorção dessa radiação. E o efeito indireto está pela atuação desses aerossóis como núcleo de condensação de nuvens, uma semente de nuvem. E dependendo da quantidade das características desses aerossóis, as propriedades de nuvens são alteradas. Este trabalho se justifica na resposta dinâmica que o aerossol possui no clima, sendo na interação entre o aerossol e a eficiência da precipitação. O objetivo principal deste trabalho é poder responder como as mudanças antrópicas sobre o campo dos aerossóis podem interferir sobre a precipitação, avaliando o segundo efeito indireto dos aerossóis na eficiência da precipitação sobre o Cerrado Mato-Grossense. Para isso, utilizamos os seguintes bancos de dados: da Aeronet, do IMET e do INPE, para o local de estudo da cidade de Cuiabá. Analisamos o recorte temporal de 20 anos dessas variáveis, sendo do ano 2000 até o final do ano de 2020. A primeira metodologia explorada está na análise da quantidade média de aerossóis que estão na atmosfera ao longo de um ano típico, com a finalidade de identificar os anos atípicos à precipitação. Identificamos que os anos 2004, 2007, 2010 e 2020 houveram relações significativas com a média de aerossóis para o mês de setembro e reduções significativas no acumulado mensal, indicando forte seca associada ao efeito dos aerossóis sobre a precipitação. Nessa figura, observamos as médias mensais da quantidade de aerossóis disponíveis na atmosfera por meio da variável AOD ao longo dos 20 anos, sendo intensificado durante o período seco, com máximos alcançados no mês de setembro. Aqui observamos o comportamento médio sazonal das estações chuvosa e seca ao longo dos 20 anos explorados do acumulado mensal de precipitação. Identificamos reduções significativas do acumulado mensal para o mês de setembro nos anos de máxima intensidade de aerossóis na atmosfera. A segunda metodologia busca relações entre o total mensal de focos de calor e precipitação média mensal. Nessa figura está o comportamento do número total de foco de fogo no mês, bem como o acumulado mensal de precipitação ao longo dos 20 anos na cidade de Cuiabá. Ao reproduzir a metodologia 2 para os dados do município de Cuiabá, não foi possível encontrar um bom modelo que relacione o total mensal de focos de calor com a precipitação média mensal. Por meio dessa investigação prévia, concluímos que o segundo efeito indireto dos aerossóis na eficiência da precipitação sobre o Cerrado Mato-Grossense foi melhor avaliado pela metodologia 1. Dessa forma, concluímos que a atmosfera poluída e carregada de aerossóis afeta a precipitação sobre o Cerrado Mato-Grossense, sobretudo nos anos 2004, 2007, 2010 e 2020. Aqui está a relação de algumas bibliografias exploradas neste trabalho. Muito obrigada pela sua atenção até agora. Se estiver com dúvidas ou inquietações, deixe o meu contato de e-mail para podermos conversar sobre elas e este trabalho.